Olá a todos que nos seguem aqui na Curadoria Ilst. Eu sou Daniel Fuentes e eu estou aqui para mais um Ilstianas. O Ilstianas hoje que permanece no universo do teatro, um universo lindamente próximo da Casa do Sol, da história da Hilda, da história da obra da Hilda. Acho que o teatro é o teatro e as pessoas do teatro, o povo do teatro, é uma estão juntos dessa história desde sempre, né? E tanto a Hilda sempre teve muita proximidade com pessoas desse universo, como também a obra dela viveu muito e vive muito no teatro, e o teatro teve um papel muito importante no começo desse boom que a Hilda, enfim, que não era nem um boom, né? Mas, enfim, desse crescimento de público que a Hilda e a obra dela têm tido, principalmente a partir dos anos 2000, né, em diante. O teatro teve um papel super importante, que ainda é muito pouco falado pelas pessoas que estudam isso e tal, mas que a gente, aqui pela ótica do Instituto Hilda Ilst, a gente vê isso muito claramente, assim, como esse trabalho de formiguinha, de levar a palavra, foi muito bem feito pelas pessoas do teatro enfim, no Brasil todo, né? Aí peças pequenas, médias, grandes, mais profissionais, mais ligados à formação de novos atores, enfim, de todo tipo, mas foram muitas montagens, sempre, né? Sempre tem várias montagens da peça, de algo ligado à Hilda acontecendo, espalhadas pelo Brasil, né? Isso é constante desde que eu me entendo prestando atenção sobre esse assunto, que é uma coisa que vai lá ao redor mesmo da morte da Hilda, um pouco depois, porque quando eu comecei a prestar atenção com mais cuidado nesse universo, e sempre o teatro teve lá, sempre foi um dos grandes assuntos. Então, por isso, hoje a gente conversa com o pessoal do Teatro da Vértebra, que vocês têm visto na programação do Instituto Hilda Ilst, aliás, aqui no link, aqui na descrição do vídeo, tem os links para vocês chegarem em todas as ações do Teatro da Vértebra que estão acontecendo em parceria com o Instituto, no canal no nosso Simpla, né, simpla.com/Instituto Hilda Ilst. Mas mesmo antes disso, eles já trabalham, já têm uma ligação muito significativa com a obra da Hilda, em especial com a dramaturgia da Hilda, que embora a Hilda tenha essa vida toda no teatro, a dramaturgia da Hilda viveu menos. Eu sempre coloco a culpa em que foi sempre mal editado, né? Então dependia da pessoa ter uma proximidade muito grande, não tinha nenhuma facilidade para as pessoas conhecerem a obra teatral da Hilda, né? Então, o que foi para os palcos, majoritariamente, foi a prosa da Hilda, que, aliás, funciona lindamente nos palcos. Mas o teatro tem sido cada vez mais descoberto e redescoberto, né, a dramaturgia, muito a partir também das publicações da NPM, e tem sido uma felicidade enorme começar a ver cada vez mais a Hilda, o teatro, a dramaturgia da Hilda ganhando os palcos, né? Então eu estou aqui com o Sérgio Marques, o Vitor Rosa e com o Diego Palhardó para bater esse papo e ouvir vocês sobre esse trabalho que vocês têm feito. Queria dizer bem-vindos a todos nessa Casa do Sol Digital. E queria ouvir de vocês como vocês chegaram aqui, assim, como que vocês deram de cara com a obra da Hilda, com o teatro da Hilda, e como nasceu o trabalho de vocês, que começou com o Verdugo, né? Uhum. A gente começou os nossos trabalhos em cerca de 2017, assim, com a peça Jogos na Hora da Sesta, né, da Roma Maior, que é uma dramaturga naturalizada na Argentina, né, mas ela é polonesa, se eu não me engano, é isso, né, gente? Ela é polonesa. Uhum, E certo.
que é um texto que foi escrito durante a ditadura, uma das ditaduras argentinas, né? E um texto censurado. E aí a gente rodou bastante com essa peça, e aí depois a gente chegou lá em meados de 2018, assim, fim de 2018, metade de 2018, né? A gente estava pensando qual que seria a próxima peça, e a gente começou um trabalho das pessoas trazerem textos, né? Trazerem textos possíveis. E eu acho que foi já no primeiro encontro, assim, que já trouxeram o Teatro Reunido da Hilda. E aí falaram, ó, tem o Teatro da Hilda Hilst, foi escrito durante a nossa ditadura, né? Ela tem 8 textos escritos, a gente podia dar uma olhada nisso também, né? E aí foi uma loucura, porque a gente já começou, a primeira peça já foi o Verdugo, que a gente resolveu ler, não lembro muito bem por quê. Acho que já trouxeram falando assim, ó, eu gosto muito do Verdugo, acho que pode ser uma coisa legal. E foi isso, na primeira leitura, a gente já ficou, tipo, passado. Tipo, já colou num nível de que, se eu não me engano, todas as pessoas que leram cada personagem são as mesmas que fazem na montagem. Tipo, tudo encaixou, né? Tipo, foi uma loucura, assim. E aí, naquele ano, a gente fez uma leitura encenada do Verdugo no Satirianas, né? Que foi na SP Escola de Teatro. E aí ficamos nessa vontade, e aí em 2019 a gente resolveu partir para uma encenação do Verdugo. O Vitor conhece também o Roberto Francisco, né, que é um ator que fez a primeira montagem do Verdugo, participou da montagem, e é A uma pessoa montagem original, lá de trás, dos anos exatamente, 70, final dos 60, agora não sei a data exata, mas lá atrás. Isso. E aí ele recebeu a gente na casa dele, mostrou pra gente, ele tem uma pasta com diversos recortes de jornal, críticas da peça da época, etc. E aí foi isso, a gente ficou cada vez mais apaixonado por esse universo dessa peça, né, do Verdugo, que foi nossa primeira aproximação da dramaturgia da Hilda. E vocês já conheciam, aí também é uma pergunta individual para todos os três. Vocês já conheciam a obra da Hilda, independente do teatro, a obra da Hilda como um todo, ou não? Essa foi a entrada de vocês no universo da Hilda? Bom, no meu caso foi a primeira peça que eu li dela. Eu sou argentino, então a peça anterior que a gente tinha trabalhado, de Jogos na Hora da Sexta, era um universo que me era muito conhecido, né? Eu fui criança na época militar. Então, era um universo muito conhecido. E assim como o Sérgio falou, quando a gente leu o Verdugo, que foi a primeira peça que a gente fez a leitura como para ver qual seria a próxima peça, a gente, como ele fala, encaixou tão bem, e uma peça muito simples de ser lida, né? Uma peça que esses dois atos que atrapam o leitor, então é uma coisa que a gente iba se envolvendo. Foi muito engraçado, porque a gente até depois falou, não, vamos ler outras, né? Não vamos ficar com a primeira que a gente lê. E a gente voltou, né? A gente leu várias, mas a gente voltou nessa. Mas para mim foi o primeiro contato com a Hilda, e muito interessante, muito interessante. Foi fantástico. Você também, Vitor? Não, comigo foi a primeira coisa mesmo, assim. Talvez eu já tinha visto Hilda, sei lá, muito espalhadamente, então, provavelmente poesias, mas foi a primeira coisa mesmo, assim, dela, foi essa leitura que a gente fez e que eu também tenho essa mesma sensação, assim, tava agora tentando retomar, eu nem consigo me lembrar se a gente lê outras coisas. Para mim, eu lembro da gente ter lido e falado, é isso mesmo, e vamos nessa. E tinha essa coisa das Satirianas, né? A gente, que é um evento que acontece todo ano,
e que eu acho que é um lugar, assim, já que a gente está abrindo esse espaço para falar, que é um espaço de teatro, de festival de teatro daqui de São Paulo, que eu acho importantíssimo para esses novos projetos, velhos, novos, velhos, que seja, mas que abre uma coisa, assim, porque tem tantas leituras, tanta coisa que acontece, que as coisas borbulham. Então foi importante esse festival em específico, acho, para esse processo do Verdugo, porque foi o sentido de ter um primeiro para onde ir, né? Assim, não, lemos aqui, vamos fazer e um dia a gente estreia. Não, tinha vamos fazer para essa para leitura, né? Tinha um objetivo e também como essa leitura nos reverberou outras coisas, né? As certezas, os signos, os desejos, né? Eu lembro que a coisa das personagens que o Sérgio falou já tinha muito mesmo. Acho que eu lembro de que acho que quase já estava fechado o elenco. Alguns símbolos eu lembro da gente já explorar, a coisa das mãos, que acho que a gente vai falar mais. Mas algumas coisas já estavam pintando, assim, então foi muito legal isso. E eu acho que foi um arrebatamento total no elenco inteiro que leu, assim. Eu lembro da gente ler e falar, bom, é isso, né? Não tem dúvidas, né? E os desejos do grupo, né? De ter saído de uma outra dramaturga que tinha escrito uma ditadura e ir para uma outra dramaturga também numa ditadura. Então, tem um fio, né? Tem um fio do nosso trabalho, e talvez até para o que vem depois, né? Do que a gente está começando a fomentar dentro do Vértebra, né? Ainda nesse fio, assim. Mas para mim foi a primeira coisa da Hilda. E nesse projeto atual que a gente está agora, das leituras e dos poemas, de tanta coisa que a gente está fazendo, eu acho que é para mim uma outra entrada, que é através das poesias que a gente está fazendo, também chafurdar um pouquinho mais nesse universo dela, um pouco mais despretensioso e é mais... Também tem isso, assim, como... Eu acho importante isso, que é como a própria coisa de fazer, né, leva a gente a conhecer, né, não só eu sentar e ficar lendo e tal, não, mas já tem uma materialidade que é interessante, né, isso. Sim. Sérgio, eu vou pedir também para você responder a mesma coisa, como que você chegou, e aí eu ia pedir para vocês emendarem, contando um pouco do Teatro da Vértebra. Eu acho que contar um pouco desse fio condutor do grupo que está por trás dessa chegada na obra da Hilda e numa obra tão singular dentro da obra da Hilda, né? Então, queria que vocês contassem isso também. Só pegando um gancho também do que os meninos estão falando, era muito isso, assim, né? Quando a gente leu, era muito engraçado, porque a gente chegou a ler mais 2 outros textos, um da Hilda, inclusive, que foi, acho que foi, se eu não me engano, foi o Aves da Noite, que a gente estava lendo, e era engraçado porque era isso, a gente ia lendo, só que aí, tipo, todo mundo, legal, não é um Verdugo, né? Mas é legal. Era isso. A gente tava... O Verdugo ganhou a gente, assim, no primeiro... Eu acho que a gente chegou a ler, tipo... Acho que a gente leu o primeiro ato, né? Acho que a gente não chegou nem a ler a peça inteira antes de bater esse martelo. A gente já tava, tipo, completamente apaixonado. E aí foi muito legal isso. E aí, sobre a trajetória do Teatro da Vértebra, é uma loucura, assim, porque as coisas elas foram se dando muito organicamente, assim, começaram muito despretensiosas e a gente foi se apaixonando cada vez mais por essas coisas, né? Tipo, a semente do Teatro da Vértebra é plantada por um amigo meu, que é o Kaique Azarias, que ele nem chegou a apresentar os jogos com a gente nunca, mas é um menino que ele era muito apaixonado, né? Um ator, cantor incrível, que ele é apaixonado pelo texto dos Jogos na Hora da Sesta, e ele juntou uma galera para montar a peça, despretensiosamente, num espaço onde ele dava aula e etc. E foi ali que a gente se juntou. E aí a gente começou a fazer a peça. A primeira encenação dos Jogos da Hora da Sesta era extremamente rasa. A gente descobriu depois que o texto que a gente tinha não era nem o texto completo. Tinha várias questões, assim. Aí chamou a atenção do Diego, né? Que era uma
uma pessoa muito próxima desse texto, que aí já mostrou para a gente, falou, olha, gente, o que vocês estão fazendo não está chegando nem perto da profundidade que esse texto tem, sabe? A gente falou, caramba! E aí aí o Diego veio junto com a gente, aí a gente começou a mergulhar nesse texto, e aí nos apaixonamos, e aí rodamos com a peça e etc., até que chegamos nesse momento de virar e falar, tipo assim, beleza, a gente já rodou bastante com essa peça, é muito legal esse trabalho que a gente desenvolve juntos, né? Nós gostamos de estar trabalhando, né? Todo mundo. Para onde vamos agora? E aí já trouxeram começaram a trazer trouxeram o Teatro Reunido da Hilda, e aí é óbvio que a gente já pensou assim, pô, seria muito legal, né? Porque aí a gente consegue ter uma linha de pesquisa, já que a gente partiu de uma dramaturgia escrita por uma mulher dentro de um regime autoritário. Se a gente conseguir passar para outra, ia ser muito bom. E aí óbvio, falando, tá, não vamos também nos prender a isso, vamos ler outras coisas também. Mas, como a gente já falou aqui 1000 vezes, a gente leu o Verdugo e colou, né? E ficou, né? Foi amor à primeira vista, a gente falou, é isso, tem tudo a ver, e tem tudo a ver com isso que a gente quer fazer também, né? Tipo, para a gente faz muito sentido essa ideia de poder trazer à tona essas vozes, né? Essas vozes femininas latino-americanas que escrevem dentro desses estados de exceção, né? Então, para a gente foi muito, muito isso, como as coisas foram se dando e como a gente foi se empenhando em verticalizar cada vez mais isso, né? A gente inicia só como um grupo de jovens querendo fazer teatro a qualquer custo, e aí acaba começando uma pesquisa, né? A pesquisa foi se aprofundando e ganhando potência muito depois, né? Ao longo da caminhada. A gente descobriu fazendo. E com as pessoas que chegam, né? Porque eu, por exemplo, não estive nesse primeiro, aí eu entrei, a peça já estava feita, pronta, e outras pessoas entraram depois de mim no processo também do Verdugo, que trazem outras energias, né? Outros ventos. Isso eu acho que é uma coisa desse grupo nosso, dessa formação nossa que se deu, que é muito interessante. Eu fiquei pensando uma curiosidade nisso que você falou agora, e com que Dani abriu a conversa, que é sobre como ter acesso, né, a essas figuras, porque isso de nem ter o texto completo da Roma, e aí ir atrás, ou precisar de alguém próximo que traga, assim como isso da Hilda, né, de assim, o que né, tá surgindo agora, essas publicações da LPM, agora já de um tempo, né, mas como que isso vem, né, como que isso chega, acho que tem uma importância nisso, assim, nessas coisas, e que sinto que tem a ver com o Instituto, nessa aproximação que a gente fez com a casa e tal, ando sentindo isso, né, falando de Hilda principalmente, né, assim, que acho que tem um ponto aí muito importante para a gente se ater, que é isso, né, como conseguir ter acesso, né, e que uma coisa está muito ligada à outra, né, porque essas publicações permitem, assim, que essas peças, no sentido do teatro mesmo, da dramaturgia dela, só aumentem, né, porque quanto mais você tiver acesso ao texto, né, mais fácil fica de você ler e montar ele, né, e brincar com ele, né. Porque, às vezes eu vejo... é isso, né? Vitor cortou seu áudio. Agora, só terminei falando que precisa ter as publicações, né? Para se... isso é super importante. Não, se você pensar que essas peças foram escritas ao redor de 68, né? Tem uma ou duas em 67, depois tem acho que uma em 69, né? Tudo 68, né? E elas foram ganhar, 4 delas, nem as 8, mas 4 delas foram ganhar a primeira edição com a Nanquim no final dos anos 90, quase 2000 já. E aí depois a Globo compra os direitos, então a Nanquim nem termina de distribuir direito e tal, já recolhe, e aí a Globo depois faz essa edição, que eu acho que é a edição que vocês têm, né? Que é a edição daquela branquinha da Globo, né? Com as 8 peças, que foi super importante, que na prática foi a primeira vez, por exemplo, As Aves da Noite, a primeira vez que foi publicada, porque ela não estava na edição da Nanquim dos anos 90. Então, As Aves da Noite, por exemplo, eu acho que o Verdugo também,
foi sair a primeira vez com a edição da Globo, né? E agora, e que tinha a desvantagem de ser uma edição mais cara, porque ela é grossa, né? Então, não foi uma tiragem muito grande, tá? Então, e aí agora essa edição da LPM tem essa vantagem, além de tudo, é uma edição barata, que circula fácil, enfim, né? Então isso faz toda a diferença, né? Para a obra estar viva, ela tem que estar não só editada, como ela tem que estar em catálogo, né? E mas é uma delícia ver como isso acontece, né? Essas coisas vão acontecendo e aí, como um passe de mágica, começa a aparecer pessoas que começam a puxar essas obras para o trabalho delas, como vocês estão fazendo lindamente, né? Queria entrar um pouco no processo de montagem, por dois aspectos. Primeiro, ouvir mesmo como que essa peça saiu dessa primeira leitura de vocês, que vocês já se apaixonaram, e como ela foi chegar nos palcos, até, enfim, e ouvir um pouco desses palcos. Eu, particularmente, assisti na Casa da Luz, que daqui a pouco a gente vai assistir um trechinho da filmagem dessa montagem fantástica que foi na Casa da Luz. Mas, enfim, queria ouvir um pouco desse processo, e aí depois a gente podia entrar um pouco em como é montar. Eu acho que isso tem a ver com a montagem anterior de vocês também, né? Como que é montar um teatro que foi escrito num contexto ditatorial, latino-americano, anos 60, 70 e tal, e como subitamente eles estão na ordem do dia de novo, né? Porque há uns anos atrás, só para completar, tipo, sei lá, uns 10 anos atrás, eu bati papo com... Eu lembro de uma conversa com pessoas do teatro e eu falava isso. Falava, poxa, a prosa da Hilda é incrível, super funciona no palco, então nenhuma crítica em relação a isso. Mas, poxa, eu gosto tanto das Aves da Noite, do Verdugo, por quê, né? E aí as pessoas falavam, não, são textos lindos e tal, mas eles são um pouco datados, isso 10, 12 anos atrás e tal. E subitamente ficou completamente na ordem do dia, né? Queria ouvir vocês desse processo e também dessa reflexão em cima do texto. Acho que o Sérgio caiu, então enquanto isso... Quer começar, Di? Vai você. Eu estava pensando um pouco o que Daniel estava falando. Eu acho que o processo inicial dos jogos na hora da sexta, porque é uma peça que você faz uma leitura hoje e uma peça que, dentro das particularidades do texto, é absolutamente adaptável para a situação que o Brasil está passando agora, o que a Argentina passou nos últimos 2, 3 anos, sem um regime ditatorial de ordem militar, mas com um regime ditatorial de alguma forma, né? Então, são textos muito curiosos, e o Verdugo tem isso, porque eu que sou o jovem mais velho da turma, eu vejo quando a gente faz muitas leituras, né, e vamos conversando sobre, e cada um vai trazendo o que vai sentindo com o que está lendo. É muito curioso porque eu vou escutando, né, e os paralelismos que as pessoas mais jovens que tiveram a fortuna de não passar por um regime militar, eles vão dando um contexto muito contemporâneo. E nesse processo eu vou adicionando só alguns rabiscos, algumas pinceladas da minha memória, né, sobre aquele processo, a importância da igreja como instituição que teve naquele momento, que está muito presente em todos os textos da Hilda, né? Para bem ou para mal, né? Como essas instituições elas
algumas pessoas conseguiram se manifestar e outras pessoas tinham muito medo de se manifestar e outras pessoas, pelo medo de se manifestar, falavam bobagem, né? Então são textos que são extremadamente atuais. E quando a gente vai fazendo essa leitura, indo para a sua pergunta, essa dramaturgia se vai apresentando e a gente vai costurando e vai colocando elementos do passado, elementos que estão muito claros no texto, com elementos do presente e com elementos que a gente quer comunicar, né? Com o objetivo que a gente tem como grupo de se manifestar e não só trazer histórias que não deveriam acontecer nunca mais, mas também trazer um pensamento para quem assiste nas peças, trazer uma reflexão das pessoas e que cada um que assiste possa trazer um pensamento e construir uma visão sobre o que está sendo apresentado, né? Então, e a Hilda tem uma característica que eu acho muito nos textos argentinos também, que ela tem muita rubrica, né? Ela tem muita indicação. E eu acho que a indicação está... Porque a Hilda tem uma forma de escrita que es muy de contar uma história para transmitir uma mensagem. E é uma característica muito... Eu acho que é uma característica muito da época, né? Porque a dramaturgia latinoamericana e, sobretudo, a dramaturgia argentina, que é o que eu conheço, eu acho que era a forma que os dramaturgos tinham de apresentar sua palavra, tentando não ser vanidos, né? Tentando não passar pela tesoura da censura. Então, iban contando uma história, e na história va mostrando os acontecimentos. Então, essa rubrica, de alguma forma, precisa estar presente para que as pessoas, de alguma forma, possam entender o que está acontecendo. A rubrica forma parte do texto, pero es un subtexto que no teria que estar sendo falado, mas precisa ser presente para a gente conseguir transmitir alguma coisa ou para transmitir a mensagem, né? Eu acho muito curioso isso. Esse é um tema que eu também queria entrar um pouco mais na frente, então eu vou puxar para cá. Queria te ouvir um pouco também sobre isso, Victor, enquanto o Sérgio não volta. Essa questão das rubricas. A Hilda, quando ela escreve teatro, o teatro é muito localizado na obra da Hilda, né? A Hilda escrevia só poesia, aí ela escreve o teatro, escreve em sequência as 8 peças, e aí ela começa a escrever prosa. Continua escrevendo poesia, ela nunca parou de escrever poesia, né? Mas, então, o teatro, dentro da obra da Hilda, para além de todos esses conteúdos do momento histórico, etc., tem também uma função de ser quase como um ensaio também da prosa que veio na sequência, que é talvez a parte mais revolucionária do ponto de vista linguístico e tudo mais de toda a obra da Hilda, né? Aí a pergunta que eu faço é isso, assim, as pessoas muitas vezes até se incomodam ou não, mas enfim, com isso que o Diego está falando aqui, com esse olhar super positivo, que é exatamente essas rubricas que ela vai deixando ao longo do texto. Ela quase vai dirigindo o texto, né, junto com o diretor, com os atores e tal. Como que é encontrar num texto esse tipo de interação? Como vocês trabalharam isso? Eu acho que isso dessas rubricas, assim, tem uma coisa interessante isso que você está falando da Hilda. Eu não tinha essa noção de que ela escrevia poesia, escreveu teatro e foi para
e avança para prosa, né? Essa transformação da própria escrita. Sabia que tinha esse movimento, mas não sabia dessa linha, né? O que torna só mais interessante ainda, porque agora a gente fez esse movimento de ler todas as peças, né? E tá encenando, uma coisa que a gente vai falar mais. Mas uma coisa que eu acho que a gente reiterava, ou pelo menos eu, nesse movimento que a gente leu, tudo, de perceber um avanço na própria escrita dela, né? Como não era uma coisa estagnada e tampouco uma coisa. Sinto que ela se experimentava, a ponto de que no Verdugo. Eu li o Verdugo hoje, antes da nossa conversa, mas no Verdugo não tem isso, mas em outras ela desenha o cenário, né? A empresa, que é a peça que a gente fez a leitura, né? Tem lá, assim, ó, se você cenário para palco italiano, iluminação aqui, plano aqui, cenário para palco de arena, ó, você põe a luz aqui e tal. A gente estava falando antes do Aves da Noite, né? Que ela também tinha. O Aves da Noite, eu tava lendo com o Roberto esses dias, eu acho incrível que ela coloca, ó, ela põe, tem que ter 1,90 de altura, sei lá, assim, ela é tão precisa nesse ponto, então também, até ficou, claro, assim, são as nossas imaginações, né? Que em algum momento como seria se ela mesma dirigisse, sabe? Porque ela escreveu, ela põe um cenário, talvez que já é uma forma de direção, claro, assim, né? Muito carinhosa, né? Assim, mas fico às vezes nessa coisa lá em todas as peças. Mas eu acho que a gente, especificamente, a gente teve não sei, e eu como, né, atuante, né, e simplesmente como atuante, né, Diego fez cenário também, Sé dirigiu e tal, então tem essas outras perspectivas, mas eu sinto que a gente tanto se apaixonou pelo Verdugo, que a gente se apaixonou por tudo, assim, porque a gente põe a rubrica em cena, é tão apaixonamento que a gente canta a rubrica, né, a peça começa com, né, o público entra, dá os sinais e a primeira coisa que a gente faz é como começa o texto, né? A gente canta a rubrica, lê cantando, né? Fez um movimento de cantoria, de tanto apaixonamento, porque é uma rubrica linda, assim, né? Essa primeira, eu acho que tem muitas muito lindas em todas as peças, mas essas do Verdugo, né? Que a gente se aprofundou mais, era muito bonito, como ela consegue passar por uma descrição, como posso dizer, concreta, assim, ó, tem uma mesa, duas cadeiras, por uma descrição poética. Tem um momento que ela descreve quem são, o espaço, tarará, e ela fala assim, mora em um lugar muito distante, algo assim, uma vila muito distante, em algum lugar triste do mundo. É muito lindo isso, né? Como ela viaja mesmo entre o espaço físico que quem está fazendo a peça precisa entender, precisa saber, para uma descrição poética da situação também, né? Concreta, claro, saber que é um lugar triste do mundo já diz muita coisa sobre todas aquelas personagens, sobre toda aquela situação do Verdugo especificamente, mas também poética. E acho que todas as outras rubricas, tem umas que são bem direção, que eu acho que como atuante, hoje em dia nem tanto, mas em alguma época eu já tive, rubrica de triste, de pausa, que já tive mais ranço, mas com hoje menos, acho, assim, e principalmente no Verdugo, porque acho que tem ela é muito precisa, né? É até interessante porque ela traz física para algumas peças dela, então eu fico pensando que para além da precisão, ela é matemática, ela é física em algum sentido, assim, né? Porque tem pausas que a gente hoje lendo e lembrando da gente pondo em cena, são pausas que a gente tentava fazer e por vezes conseguia fazer igual ao texto e assim, funcionavam completamente, não tinha dúvida. Eu acho que a gente colocou muitas pirações nossas no texto, eu acho que é uma coisa que a gente que já fazia lá com jogos e que a gente fez aqui nessa peça, mas que eu acho que a gente acreditou muito na Hilda, sabe? A gente foi muito generoso, assim, foi uma troca muito generosa entre as duas partes, no sentido de viajar com ela, sabe? E acho que as rubricas tinham isso, tem outras, aliás, fiquei lembrando disso agora, acho que a gente põe 3 ou 4 rubricas em cena falada, né? Falada pro público, assim, de tanto que a gente se encantava com aquilo, porque a ponto de falar assim, não, gente, isso tem que entrar em cena, isso faz parte da cena. E eu acho que até a Hilda pensando agora, eu acho que talvez essa peça, né? E a Hilda foi a pessoa quem fez eu
Vitor, dramaturgo, sentia que as rubricas podiam ser cenas também, podiam se evoluir para querer que elas estejam em cena, assim, sabe? Escrever para que elas tivessem, porque acho que tem coisas lá muito lindas. Então, acho que esse texto específico dela e essa nossa montagem, falando sobre nesse viés da rubrica, ele foi muito feliz, assim, não teve nenhum tipo de briga, eu acho, muito pelo contrário. Acho que ele foi muito uma dança, assim, tranquila, com as rubricas e tal. Claro, nem todas a gente respeita, assim, tem um triste que a gente faz feliz, sei lá, essas coisas, né? Evidente. Mas eu acho que foi muito carinhoso com a gente nesse sentido, né? As rubricas desse texto. E eu acho que o nosso processo, né? Entrando um pouco nisso, que acho que você depois pode falar, mas como atuante, é isso, né? Tentando fazer uma linha de novo, que como a gente leu lá, se apaixonou, falou é isso, e leu já nessas personagens, isso já foi uma linha que seguiu da leitura para a sala de ensaio, porque não teve aquele momento. Acho que se teve pouco, eu não me lembro, mas não teve aquele momento de quem quer fazer o quê, o diretor escolhe, ou. Não, assim, já tinha um pouco assim. Eu lembro de não ter dúvida que o Diego ia fazer o Verdugo, sabe? Assim, claro, tinha conversa, e se fosse outra, mas não tinha muita dúvida, assim, que era isso, ou que a Bia ia fazer a filha, que eu tava com filho, sabe? Essas coisas. Vestiu, né? Isso, O texto vestiu no grupo, né? exatamente, assim, e claro, tem mil formas de processos, né, assim, sem um julgamento, não devia ser, foi como foi maravilhoso ter sido assim, porque eu lembro de chegar na sala de ensaio e ter uma calmaria de saber o que eu tenho que experimentar, assim, sabe, o que eu quero, assim, e não foi de forma autoritária de, vai, você lê tal, você lê, ou eu quero, não tinha isso de eu quero, assim, apesar do Sérgio tava sempre de fora, olhando, anotando e tal, era menos um querer individual, né, em relação ao personagem claro, da montagem, mas um querer coletivo, assim, né, então a gente sabia o que cada um estava investigando, esse jogo, assim, isso era muito bom, né, muito gostoso, e acho que tem uma coisa que da encenação, né, dessas investigações, que pondo um pouco em comparação com o que foi lá os jogos, que tinha uma coisa dos jogos que ela é uma peça que ela tem símbolos um pouco mais fortes, eu sinto, no sentido de tem ali um capacete de militar, você tem ali essa coisa da criança, né, um parquinho, então tem símbolos que se formam de forma muito mais evidente, assim, né? É, e, e no Verdugo, eu sinto que a gente tinha uma coisa e que é até uma coisa que Sé sempre fala quando a gente conversava, que é como é, eu acho que tem um pouco isso. Como é Hilda, a gente fala assim, é Hilda, né? Então a gente que, tem que ser Hilda, tem que ser as palavras dela. Então eu lembro da gente muito pisar nas palavras dela, assim, pisar no sentido de tem que ser essa palavra, tem que dar voz à palavra. Eu lembro da gente falar isso, essa cena tá muito na frente, tá muito se colocando, tá sendo muito mise-en-scène em cima do texto. Volta pro texto, fala o texto, confia no texto, né? Tinha uma coisa assim, confia no texto dela, né? Então, sinto que tem essa nossa encenação que ela é um pouco mais do texto, no sentido de a gente tem de boa, não tem grandes símbolos que querem significar algo em cena, grandes objetos, assim, tem coisas, claro, mas sinto que a gente deu conta do texto nos nossos próprios corpos também, né? Nenhum de nós tem um tipo de atuação extravagante, assim. Então eu acho que fiquei pensando nisso também, que eu acho que esse arrebatamento, esse apaixonamento mais, né, estar apaixonado pela peça, no ponto de sempre querer pôr essas palavras à frente do trabalho, né? Sempre confiar mais nessas palavras do que algum outro símbolo que viria, tal. Mesmo que com as nossas viagens, claro, com as nossas esses coiotes e tal, e passar. E isso é maravilhoso daí, eu acho, em todas as peças, né?
da gente passar horas lá, isso que o Diego falou, por exemplo, de cada um trazer suas referências, né? Porque a gente passa horas, nossa, o que é esses coiotes? Eu lembro disso. O que são esses coiotes? O que é isso? Aí pesquisa no Google, lembra? O significado de coiote. Ah, não, coiote, mas será que é isso? Mas isso é delicioso, né? E no fim a gente dá uma aposta. Não, vamos nessa, vamos por essa linha e vamos ver o que dá, né? O que chega para cada um, né? Isso é massa demais. Sérgio, você caiu, mas quer complementar algo nisso? Porque eu queria entrar mostrar o vídeo e tal, e continuar falando um pouco da montagem de vocês e dessa questão da relação com o espaço, né? Mas quer falar algo disso que a gente estava conversando agora? Pedir desculpa que minha internet hoje está uma bomba, e eu peguei um pouco da fala do Vitor, né, eu acho que só o que eu comentaria, eu acho que o vídeo deu bastante conta, assim, das coisas pelas quais a gente passou. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de como eu tentei conduzir o início do processo mais para as pessoas encontrarem, né, nos corpos essas personagens, né, já que a gente leu, já que a gente tinha essas palavras, tentar dar liberdade para que cada pessoa pudesse descobrir como essa personagem se expressava no seu corpo, e principalmente, né, essa questão que o Vitor trouxe, de como a gente não tem signos tão concretos, né, como objetos que vão falar. A Hilda, eu acho que ela trabalha dessa forma poética, que eu acho muito maravilhosa, no sentido de que ela frisa muito, principalmente no Verdugo, mas lendo agora todo o teatro dela, a gente percebe muito isso. Ela frisa muito o olhar das personagens, as mãos das personagens, né? Tipo, tem muito isso, né? Como que é o corpo dessas personagens. Isso é muito subjetivo. E isso então foi tentar encontrar essa subjetividade dentro de cada pessoa, né? E aí isso foi muito legal, foi um negócio muito legal de acompanhar, e esse preciosismo da palavra, né? Porque muitas vezes a gente, nos nossos processos, quando a gente vai tentando se apropriar de um texto, fazer com que ele caiba na nossa boca, muitas coisas vão mudando, né? Tipo, às vezes um está vira um tá, esse tipo de coisa, né? Tipo, as palavras vão mudando, e aí a gente tentou ficar bem atento nessa questão de, tipo, a Hilda faz uma escolha muito preciosa de palavras. Se uma palavra está em tal lugar, é porque tem um motivo. Vamos pensar em quais são os possíveis significados para essa frase. E a gente viajava e falava, então tem que ser assim, porque tem que ser aberto assim, né? Tem que deixar essa abertura para o público refletir dentro dessas palavras. E aí veio essa questão das rubricas, de como elas tinham esse potencial de encenação muito grande, então elas acabaram entrando, né, como o Vitor falou, através de música, ditas pelas personagens em cena, né, e etc., que é algo que eu acho muito incrível, assim, eu gosto muito, é algo que me interessa muito, poder ver essas palavras tomando o espaço. E aí foi meio assim que foi se dando, né, essa aproximação dessas personagens e desse universo que é apresentado pela Hilda. Porque também tem essa questão, né, que o Vitor estava falando dos coiotes, dessas dúvidas, porque a gente nunca quis, com a nossa encenação, dar uma resposta para o texto. Ela não é uma resposta. O que a gente queria tentar era, entre nós, fazermos um pacto de o que era para nós, para a gente poder justificar as nossas escolhas, mas de um modo que ainda fosse possível para o público ter a interpretação que lhe atravessasse, né? A partir daquilo ali. E não dizer, tipo, não, ela queria dizer isso. O discurso dela era esse, você vai para casa com esse. Não, era justamente poder deixar cada vez mais amplo e fiel ao que ela propõe ali como multiplicidade, para que fosse múltiplo para o público também. Sensacional. Eu queria entrar agora... Diga, Diego. Uma curiosidade só para colocar, que para mim chamou muito a atenção. Quando a gente estava trabalhando com as primeiras cenas e trazendo o texto, que ainda você não decorou, mas está aí com o texto e está
enfim, fazendo todo o processo. Com o texto do Verdugo aconteceu uma coisa muito particular. Foi muito simples para decorar. Foi muito simples. Uma coisa que era muito natural. Tem uma escrita que é muito difícil mudar as palavras, porque tem uma escrita muito... Acho que o Diego caiu. Travou para mim também. Travou, Diego. Meu Deus, caí de novo. A frase era ótima. A escrita é muito... cortou, volta. A escrita é volta. muito... E agora cortou de novo. Pô. Diego, eu não sei se você está ouvindo a gente. Mas a gente não está te ouvindo, está super ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo e aí depois a gente retorna a esse assunto porque estava bom, bem bom. Tá? Continua aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo, bom, falando agora para o público, eu vou passar um trecho do Verdugo, da temporada que vocês fizeram na Casa da Luz, aqui em São Paulo, e eu queria conversar um pouco, acho que isso nesse trecho que a gente selecionou aqui, isso está muito claro, a relação que vocês construíram com o espaço, né? A Casa da Luz não é um teatro, não é um espaço teatral normal, né? Comum, é um espaço completamente alternativo, por isso ele ganha um papel na peça muito, muito singular, assim. Eu que assisti lá, era muito significativo ser lá e ter todo aquele cenário que era o cenário da casa. Então, eu queria conversar um pouco sobre isso, mas para o público entender, quem não viu, vou dar um play agora nesse trecho, que eu acho que isso fica muito claro, que é o fim do primeiro ato, a abertura do segundo. Se vocês não estiverem ouvindo, por favor, me interrompam. Vai, filho, dá um jeito. Todo mundo vai me escutar. Eles gostam do homem. Eles nunca viram um nome assim. Eles gritavam a vida, a vida. Vai, filho, depressa. Eles não vão tocar o sino, não vão. Todo mundo vai acordar, tenho certeza. E quando eu voltava de lá e vi a porta da igreja fechada, eu pensei, será que o padre não estará? Não, isso deve ser uma outra coisa. Pronto, eu consegui. Eles trancaram a porta, mas a gente revela. Vai e faz o que eu falei. Toma cuidado, pai. Corre, corre!
o que as mãos podem tirar. A vida, pelo que vale lutar. O quê? A vida, corre pelas mãos. A vida, e não tem tempo a perder. A vida, o que as mãos podem tirar? A vida, pelo que vale lutar. A vida, ajuda mais, você fazer pior, chega mais, estamos na praça. Pronto. Então, queria ouvir vocês sobre isso, sobre esse diálogo do grupo com o texto, com a casa, né? E peraí que eu tô com um duplo Diego aqui agora tá. Não, agora tá certinho. A falta de um, coloquei outro. Queria então ouvir isso, sobre essa relação do grupo com o texto, com o espaço físico, especialmente na Casa da Luz, mas também nos outros teatros, né? Vocês também fizeram no Arena, fizeram em outros locais, né? E em todos essa andada, essa troca de cenário, enfim, esse público que não fica parado do começo ao fim, também acontecia, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco. Para a gente, né, tipo, quando a gente foi lendo o texto, começou a ficar cada vez mais evidente para nós a questão de que a Hilda cria meio que uma antítese, né? No primeiro e no segundo ato, a gente tem dois opostos. Então, a gente tem o público versus o privado, o interno versus o externo. O primeiro ato ele é inteiro dentro da casa, né? A gente discute todas essas questões muito dentro desse âmbito familiar e das relações interpessoais entre esses personagens. E no segundo ato, isso explode para um âmbito público, né? O segundo ato ele é numa praça, ele tem um coro, que é o povo, e etc. Tem as pessoas ali, tudo aquilo que a gente viu sendo discutido na esfera individual, agora é discutido numa esfera pública, né? Tipo, com o modo como é tratada a lei, as decisões, o peso da opinião pública, e etc. Então, sempre existe essa briga que é entre o diretor e o produtor, né? A gente sempre tem dentro da gente, né? A gente que pensa em encenação, isso, né? O produtor o tempo inteiro falando, olha, você está se metendo numa enrascada. E essa foi uma grande enrascada, mas uma enrascada que a gente decidiu comprar, né? Tipo, me interessa muito sempre, eu acho que nos jogos a gente tinha um pouco começava a trazer um pouco disso. Na minha pesquisa também, eu sou formado em arquitetura também, então na minha pesquisa vem muito esse lugar da aproximação e de outras potencialidades de troca no ambiente público, né? E aí eu penso muito isso na esfera do teatro, né? Como que, por exemplo, o palco italiano, de alguma forma, ele pressupõe certas hierarquias, né? De como o público vai assistir, como o público vai se posicionar, esse lugar do público não transformar aquilo que ele está assistindo, né? Só ser transformado pelo que ele está vendo. E aí, então, sempre me interessa poder pôr em xeque isso. E aí a gente pensava, pô, nós somos poucos. E a gente tem um coro no segundo ato, né? Um coro de cidadãos. Como que a gente faz isso? E aí a gente falou, gente, o público é o coro, né? O público são esses cidadãos também. E então a gente começa a construir isso desde o primeiro ato, no sentido de que o público, primeiro, está bem perto da família, então ele está espiando essa família. Ele não consegue não ser cúmplice totalmente daquilo que está acontecendo ali, porque a gente faz as quebras em que os atores olham no olho de quem está perto deles, né? Algumas frases a gente optou por direcionar para o público, no sentido de o público não é só um voyeur, ele está o tempo inteiro sendo lembrado de que ele está ali, aquelas personagens sabem que eles estão ali,
e eles, de alguma forma, são coniventes com tudo aquilo que está acontecendo ali se eles não fazem nada. E aí isso explode no segundo ato, porque ao ir para a rua, e aí nós, atores e atrizes, estando ali, puxamos o coro para eles também, deles gritarem, soltem o homem, e aí as pessoas começarem a tomar, terem decisões, né? Porque as pessoas podem não gritar, soltem o homem, podem não gritar, matem o homem, né? E isso acontece, isso é muito legal, de ver quando, por exemplo, os cidadãos são comprados pela justiça, ver que algumas pessoas do público se incomodam com aquilo. Conta isso, para quem não leu o Verdugo e não viu a peça, conta mais ou menos, uma rápida sinopse do Verdugo para o pessoal sacar esse momento, porque é muito forte isso na montagem de você. No Verdugo, o que acontece? O Verdugo, ele é um carrasco, né, de uma cidade que ele tem que matar um homem que foi condenado pela lei, e ele não quer matar este homem, porque segundo o Verdugo, este homem é bom, este homem não merece morrer. Então os agentes da lei vão até a casa dele para tentar suborná-lo para ele poder fazer isso, né? Aí a família, como é uma família muito miserável, a esposa acaba optando por isso, falar, tipo, eu faço, né? E aí fica nessa briga dos dois, né? Do Verdugo com a esposa, entre fazer e não fazer. No segundo ato, isso vai para a praça. Então vai acontecer a execução do homem, né? E as pessoas, né, que estão na praça, a princípio elas não querem que este homem morra, elas também acham que este homem é bom. Então, elas tentam fazer, de alguma forma, algum tipo de protesto contra os juízes, gritando para que esse homem seja liberto. Só que a partir do momento que os juízes revelam que eles têm uma grande quantia de dinheiro que eles podem dar para essas pessoas, tudo muda, né? Essas pessoas começam a falar, não é bem assim, realmente, né? Começam a mudar o discurso a ponto de quererem, então, elas mesmas matarem o homem, se elas forem ser muito bem pagas para isso, né? E aí a gente coloca o público nessa posição, de estar tanto no início lutando para a soltura deste homem, quanto depois tentando ser convencido por nós de que este homem merece morrer, né? E óbvio que está colocado ali que essa mudança de opinião desses corifeus dali tem a ver com o dinheiro que eles vão ganhar, né? E aí é um pouco isso que acontece. Sensacional, sensacional. E é interessante como é um texto, nesse sentido, pensando na obra da Hilda como um todo, é um texto simples, né? É uma história linear, né? É uma coisa bem mais fácil, né? Nesse aspecto. E é muito direto, né? Assim, lendo o texto agora, assim, hoje até me assustei e falei assim, nossa, eu pensei que demorava muito mais a se entender a situação. Não, a primeira frase já é tipo assim, come a comida e depois você vai matar o homem, sabe? É um lance assim. Já desde o começo isso já tá ali dado, né? A problemática do texto, né? Assim. E fazendo sempre essa comparação entre agora lendo os outros textos, né? É interessante perceber como em cada um ela vai lidando com a situação, né? Às vezes, sei lá, a empresa, por exemplo, é uma que você começa a entender ali para a segunda cena, terceira, né? Exatamente o que é o lance da peça, né? Cada uma tem um pouco... O Aves você já entende desde o começo, né? A rubrica já é muito bem dada, a situação histórica, né? Tudo. E o Verdugo é essa situação que desde o começo ele já te joga naquilo de forma já seguida, né? A situação já tá acontecendo, né? Você também... Isso é legal também, pensando no espectador, né? Que você não tem muito tempo também de... Ai, peraí, deixa eu entender a historinha bonitinho. Não, assim, já chega, já tá tudo no conflito, assim, né? Entre todas aquelas quatro figuras, né? O Verdugo, a mulher, o filho e a filha, né? Que começa ali esse o que eu acho muito interessante no Verdugo em específico é como, e acho que essa sinopse que o Sérgio deu agora é muito, muito clara nisso, como, da mesma forma que dialogava profundamente com o Brasil pós-golpe militar, em 68, né? É o momento do endurecimento, é o ano do AI-5, né?
e como também dialoga muito com o Brasil de hoje, né? De impeachment, de Lava Jato, de imprensa, enfim, hipermoralismo como forma de fazer política, etc., né? Como dialoga muito, muito bem, né? Bom, eu queria então ouvir agora de vocês um pouco, avançar um pouco para o trabalho que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estavam com essa peça em cartaz, não sei se ela estava em cartaz, mas enfim, ela estava viva e aí veio a pandemia, né? Parece que foi 40 anos atrás, mas foi um ano e pouco atrás, né? E queria ouvir um pouco como que a pandemia bateu em vocês, no grupo, nesses trabalhos, nessas agendas que vocês tinham, e aí como vocês conseguem se reorganizar e fazer esse trabalho que vocês estão fazendo na Casa do Sol Digital, no simpla.com/Instituto Hilda Ilst, de fazer a leitura ensinada de todas as peças, de todas as 8 peças da Hilda, né? Então, eu queria ouvir um pouco disso. Só pegando um gancho também do que você falou, de como dialoga com hoje, né, todas essas peças, é muito engraçado que tanto essa quanto os jogos tem muitas falas que é absurdo que elas aparecem hoje em dia. Uma coisa que um juiz falou, que uma figura de poder falou e etc. Então, muitas vezes, depois da peça, algumas pessoas abordavam a gente falando: ah, mas vocês mudaram o texto para dialogar com a notícia de ontem, né? E a gente, não mudamos nada. O texto é esse. Era bizarro. E aí, dessa questão da pandemia, né, era isso. A gente tinha alguns planos de tentar continuar rodando com a peça em 2020, mas com a pandemia tudo parou e aí a gente acabou ficando em stand-by todo mundo. E até que surgiu essa oportunidade da Lei Aldir Blanc, né, que foi uma conquista muito importante para a classe artística brasileira, né? E aí a gente propôs esse projeto, né, pensando essa questão da trajetória do grupo, né? A gente se inscreveu no módulo Maria Alice Vergueiro, que é para justamente ajudar grupos que têm algum tipo de pesquisa continuada, né, atuação em São Paulo há pelo menos 2 anos. E aí a gente dividiu em alguns eixos o nosso projeto, que era basicamente passado, presente e futuro, né? Para o passado, a gente previu a revisita a essas montagens pelas quais a gente já passou, que no caso são os jogos e o Verdugo, que estão previstas para o fim do nosso período digital, que é lá para o mês de julho. O presente é o olhar, já que nós estamos na obra da Hilda, então mergulhar nessa obra, passar por esse teatro inteiro, já que é uma vontade que a gente tem, desde que a gente leu o Verdugo, a gente ficou intrigado em saber quais eram as outras peças, quais eram os temas das outras peças, quais são as rimas que aparecem em uma peça e outra. A gente decidiu ler, e é isso, nós faremos leituras encenadas de 7 peças, né? A gente não vai fazer do Verdugo, porque o Verdugo, de alguma forma, a gente já tem uma leitura, uma visão sobre essa peça, né? Então a gente vai passar por essas outras 7 de uma forma que não chega nem perto de toda a profundidade que a gente chegou na nossa pesquisa do Verdugo. A gente tem para cada leitura encenada, a gente tem cerca de 5, 6 encontros, né? A gente já leu todas, né, juntos, já discutiu um pouco elas, mas para esquematizar realmente a leitura são cerca de 5 encontros que a gente tem. Então, passar por toda essa peça, dar uma pincelada na poesia da Hilda, também mensalmente a gente está lançando videopoesias no nosso Instagram, de poesias também, que são de livro. Que também está aqui embaixo, sigam, inscrevam-se, etc. Isso aí. Acompanhem lá, porque aí todo mês a gente tem uma poesia diferente que é escolhida por uma pessoa do grupo, e essa pessoa faz essa videopoesia do modo que ela se sentir assim, à vontade, porque a ideia é justamente explorar a linguagem. E para os nossos próximos passos, a gente pegou um texto agora jornalístico de uma mulher brasileira também, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex,
e nós estamos fazendo alguns seminários lendo este livro. A gente lê o livro e nesses seminários a gente traz convidados ou das artes ou da área da saúde mental, para poder falar um pouco e discutir. Se isso vai se desenrolar numa nova montagem, etc., a gente ainda não sabe, mas é um primeiro passo, uma nova semente que a gente coloca no Teatro da Vértebra, né? Por esse edital da Aldir Blanc, né? Por isso que a gente vai passar. Muito legal, super interessante mesmo. Na verdade, a pandemia deu para a gente a grande oportunidade de tempo, né? Então, é verdade. A pandemia mudou muito, né? Essa questão da nossa relação com o tempo, esse né? tempo que a gente muitos espaços vazios, né? Nossa, muitos. Mas deu tempo para leitura, deu tempo para escrita, deu tempo para... E para a gente foi a oportunidade de fazer isto que a gente já tinha vontade de fazer, mas que com o trabalho cotidiano, as apresentações do Verdugo e etc., era bem difícil. Então, eu acho que foi uma bela oportunidade que a gente teve, né? E para mim tem a coisa que mais fortalece, assim, até hoje pensando para nossa conversa, que ler todas as peças e se debruçando sobre elas, né, assim, para fazer essas leituras, fortalece, assim, eu sinto que quando a gente for voltar para fazer o Verdugo, eu sinto uma força muito grandiosa, sabe? Outra, muito grandiosa, assim, no sentido de, seja de estar mais consciente da história dessa Hilda dramaturga, de estar mais consciente das peças, né, e pelos lugares que ela passa, e pelo desejo, assim, né, o desejo de fazer de novo, claro, né, voltar para a cena, mas voltar com o Verdugo no sentido de estar nesse fio, assim, porque é muito... Foi até, acho que foi muito interessante a forma como a gente fez as leituras, de ser muito próximas, né, assim, os dias, né, a gente lia 2 por dia, 1 por dia, e logo entrava em conversa sobre, que até me lembra um pouco o processo da própria escrita, né, dela, assim, de ser tudo quase que de uma vez, né, dessas peças, né. Então, no sentido de ter, assim, dado um mergulhão, assim, e ficar nessas palavras, ficar nesse universo. A gente, às vezes, brinca que parece que a Hilda escreveu tudo no mesmo universo, assim, tem um grande universo da Hilda que as peças se conectam. A primeira que a gente leu, a Possessa, a gente falou, ela tá falando do Verdugo, porque, né, a história é sobre o Verdugo, é um homem que viu o mundo e tal. E vai ter nessas conexões em uma coisa ou outra, né? Que acho mas, que não mas tem mesmo, não é de graça. Exato, né? Mesmo. Acho que não é de graça, exatamente. Então, eu acho que agora eu não vou lembrar quem, mas eu tive uma conversa há pouco tempo atrás com alguém. Puta, eu queria muito lembrar, e deve ter sido aqui na curadoria. Então, alguém que está vendo esse vídeo talvez se lembre. Mas que a pessoa falou exatamente isso, e isso é muito verdade. Assim, como a obra da Hilda, acho que foi o Juarez Guimarães, do Círculo da Ilse, também trabalha com a obra da Hilda há 150 anos no teatro, e, enfim. Mas pode não ter sido ele, talvez tenha sido outra pessoa, mas enfim. Que falou isso, acho que muito em relação à prosa, como a prosa da Hilda muitas vezes é uma prosa só, assim, parece que na verdade, isso fica muito claro nessa edição da Companhia das Letras, nova, que reuniu, né, a prosa completa, cronologicamente e tal, então isso fica muito claro, assim, é muito, muito significativo, né, como a Hilda, ela escreveu, óbvio, obras que têm todo o valor e importância individualmente, mas que também dialogam e têm muito sentido olhadas como um todo, né? E acho que isso, de certo modo, começa com o teatro, né? Então, no teatro isso já está muito, muito claro, assim. Olha, gente, eu acho que a gente já estourou nosso tempo. Queria dizer que foi um prazer enorme. Eu espero muito que a gente um dia consiga, quanto antes, assim, quando a pandemia permitir, fazer uma temporada do Verdugo na Casa do Sol, porque eu acho que vai ser uma coisa impressionante, assim, eu consigo imaginar, não sei se vai ser não sei, eu espero que seja, acho que tem tudo para ser um grande sucesso de público,
mas acho que independente disso, vai ser um grande sucesso de prazer nosso de ver esse trabalho acontecendo lá na casa. Acho que vai ser lindo. Agora não dá, né? Agora a gente está amarrado a essa falta de vacinas, mas isso não deve ser para sempre, né? Então, sem dúvida. Nosso maior sonho é esse. Desde que a gente começou a encenação, conversando com o Roberto, era tipo, nossa, mas legal ia ser fazer na Casa do Sol, né? É nosso sonho, assim, desde sempre. A gente já fez 5 versões, acho, da peça, né? Assim, de espaços que a gente passou 5 ou 4, e sempre a gente fala da Casa do Sol, isso já tá há tempos rondando. Vai ser incrível. Acho que, pô, eu fico imaginando essa cena, o segundo ato, né? O enforcamento, eu fico imaginando ele na Figueira, seria incrível. Dá para ser em vários outros lugares também, mas na Figueira em específico seria incrível. Maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigado. Prazer enorme conversar com vocês. E é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado. Grande prazer. E aí estamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Até a próxima. Até, gente. Até mais. Até.